Dizem que o diabo está nos detalhes. Em Copenhague, ele pilotava motocicleta. Por 40 anos, um nome fazia criminosos endurecidos atravessarem a rua e chefes de polícia perderem o sono. Brigas no pátio da escola evoluíram para um reinado de terror que transformou para sempre o submundo da Dinamarca. Seu escritório, uma cela de prisão, seu currículo, escrito com sangue, seu hobby, transformar assassinatos em best-sellers. Enquanto estava foragido, ele começou a escrever o livro que mais tarde seria publicado como My Life. Enquanto outros presos contavam os dias, Juncker criou um império que ultrapassou muros e grades. 5 autobiografias e 24 anos de prisão depois, o motoqueiro mais notório da Dinamarca conseguiu algo ainda mais surpreendente do que sua ascensão ao poder. Ele fez Al Capone parecer amador. Mas até o aluno favorito do diabo pode cair em desgraça. Em 2020, Nielsen foi expulso dos Angels depois de ser membro por 40 anos. Essa é a história sobre a qual o submundo dinamarquês fala em sussurros. A lenda que eles têm medo de repetir e nós estamos apenas começando. Algumas crianças sonham em ser astronautas ou médicos. Mas o que leva uma criança a escolher a violência como seu campo de brincadeira? Para Jørn Nielsen, a resposta era simples. Queria apenas aperfeiçoar a arte de fazer os outros se arrependerem de tê-lo conhecido. 5 de junho de 1960, enquanto pessoas de bem em Copenhague aproveitavam seus piqueniques de verão e sorvetes. A família Nielsen deu as boas-vindas ao seu pequeno problema. As enfermeiras deviam ter percebido algo estranho quando o choro do bebê fez outros 3 bebês pararem de chorar e entregarem suas chupetas. O pequeno Jørn logo ganharia o apelido de Junka e uma reputação que fazia criminosos endurecidos atravessarem a rua quando o viam chegando. O garoto tinha um talento especial para a violência, algo que não aparecia nos destaques do boletim escolar. Ele sempre foi encrenqueiro, líder das bagunças na escola e acabou expulso. Aos 15 anos, enquanto colegas descobriam garotas em bailes desajeitados, Junka já dominava a diplomacia de bar, técnica de negociação que quase sempre terminava com alguém conferindo quantos dentes restavam. Os dentistas locais deviam adorá-lo. Ele sozinho mantinha os dentistas no negócio. As escolas tentaram de tudo para educá-lo. Ele não estava exatamente fracassando no sistema, mas sim reescrevendo-o, uma regra quebrada de cada vez. Até os pais dele desistiram e o expulsaram de casa. Os prêmios de pais do ano passaram longe da casa dos Nielsen naquela época. Bem, eu tive algumas discussões, quando era mais jovem, com meus pais. Teve um momento em que eles disseram que, se eu continuasse com aquela atitude, eu acabaria preso quando crescesse. E eu respondi que, então, eu simplesmente aceitaria isso também. Passei por isso quando tinha 16 ou 17 anos, então não foi algo totalmente inesperado. Mas eu levei isso comigo. A gangue de motoqueiros Dirty Eagles virou sua família. Imagine os Hells Angels de rodinhas. Com apenas 15 anos, Nielsen se meteu em problemas com a lei após uma briga de bar. Ele foi expulso da escola novamente e começou a andar com os notórios Dirty Eagles das áreas de Gentofte Day e Van Guide. Mas os pais de Nielsen não aprovaram suas atividades e o expulsaram de casa. Embora Juncker não estivesse interessado em permanecer nas ligas menores por muito tempo. Em março de 1977, o clube de motociclistas dele passou a ser grupo associado aos Nômades e uma aliança foi formada com os Iron Skulls e os Galloping Goose. Em 1978, ele conquistou sua primeira grande realização. Uma sentença de 2 anos e meio de prisão por transformar o rosto de alguém no que ele provavelmente chamaria de arte contemporânea durante uma briga de bar. Para os outros irmãos, estamos de férias em Bornholm. E numa noite, em um bar, nós somos provocados. E isso acaba em uma briga enorme. E tem de 10 a 12 caras contra a gente. Nós éramos 3 ou 4. E eu tenho que dizer, naquela época, quando eu era um garoto de 18 anos, e nós teríamos apanhado feio se eu não tivesse usado uma faca. E foi o que eu fiz. Muitos encarariam uma prisão como motivo para repensar suas escolhas. Juncker viu isso como uma orientação profissional. Após sair da prisão em 1980, com um histórico que assustaria qualquer agente de condicional,
ele decidiu fundar o primeiro capítulo dos Hells Angels na Dinamarca. Porque claramente o que faltava em Copenhague era caos organizado. A cidade já tinha seus criminosos, claro. Um ponto crucial na vida de Nielsen foi quando seu clube virou capítulo dos Hells Angels em dezembro de 1980. Niels estava orgulhoso e feliz. Um sonho tinha se realizado. Eles se tornaram o primeiro capítulo dos Hells Angels na Escandinávia. Como se destacar em um mundo onde a violência é só mais uma transação comercial? Junca estava prestes a mostrar o que ocorre quando se une talento natural, total desprezo pela decência humana e uma ambição que faz Napoleão parecer desmotivado. E quem poderia prever que isso era apenas o começo de um reinado que duraria 4 décadas? O monstro havia nascido. Talvez. Mas esse foi só o início de uma história que faria o crime dinamarquês parecer conto de ninar. Ao contrário dessas histórias, ninguém ia dormir em paz no fim desta aqui. Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube, é hora de se libertar. Por isso migrei para o Patreon, onde ofereço o conteúdo cru e sem censura que vocês desejam. Junte-se à minha galera no Patreon e receba um pacote insano de vantagens. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos, dias antes de chegarem ao YouTube, e uma experiência de visualização 100% sem anúncios. Discussões comunitárias sem censura, sem restrições e o dobro de conteúdo. 2 vídeos novos por semana. Acesso VIP. Interaja diretamente comigo e tenha informações de bastidores. Receba atualizações exclusivas do mundo dos motociclistas que não verá em outro lugar. Pronto para entrar na Elite? Acesse o link do Patreon. Seu apoio nos impulsiona e promove uma revolução de conteúdo livre de censura e restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. 25 de maio de 1984 começou como qualquer outro dia de primavera em Copenhague. Turistas passeavam pelos jardins de Tivoli, moradores tomavam café nas calçadas e Junca Nielsen estava prestes a transformar a cena dos motoqueiros de um incômodo local em zona de guerra. Os Hells Angels e o Bullshit MC estavam envolvidos no que os jornais educadamente chamavam de disputas territoriais. Chamar isso de disputa era como chamar um tsunami de garoa. Os Hells Angels estavam no topo da hierarquia dos motoqueiros, e ninguém era mais respeitado do que eles. Os Hells Angels agora começam a mirar no presidente dos seus rivais, e Nielsen se oferece para ser o assassino. Eu basicamente decido que tem que ser eu, porque sou jovem e tenho tempo a meu favor. Quer dizer, ainda há uma luz no fim do túnel, caso eu acabe entrando no jogo. E eu não tinha esposa e não tinha filhos. Naquela época eu tinha uma namorada, mas era algo casual. Era só isso, enquanto alguns dos outros membros tinham esposa e filhos. E então eu pensei, então eu quero ser esse cara. A linha entre o crime organizado e o puro caos estava ficando cada vez mais tênue a cada dia. Juncker estava cansado da rotina de habitual de ossos quebrados e olhos roxos. Por que se contentar com hematomas se você pode ir direto para os obituários? O alvo dele também não era nenhum peixe pequeno. Henning Makrell Knudsen, presidente da Bullshit MC. Como presidente da Bullshit, McCrallen ganha poder em Amager, principalmente em Cristiânia, onde o mercado de haxixe é lucrativo. A vida segue agitada, com muita bebida. Mas agora McCrallen já é um homem marcado para morrer. Para essa ocasião especial, ele escolheu o que considerava uma verdadeira antiguidade escandinava, uma submetralhadora Sten da Segunda Guerra Mundial. A cena ocorreu na entrada da casa de Makrell com a sutileza de um ataque viking. O público selecionado por Juncker incluía a esposa do homem, mostrando que seu talento para cenas inadequadas no jantar começou cedo. A maioria dos criminosos tenta evitar testemunhas, porém, Juncker as tratava como críticos de teatro. A apresentação saiu exatamente como ensaiado. Primeiro veio a rajada inicial de tiros, precisa e metódica. Em seguida, mostrando cortesia profissional, ele virou o corpo com um chute. O grande final, um segundo carregador descarregado contra o alvo. É a esposa de McCrallen quem me vê primeiro e entende o significado.
Então começa a gritar. E então ele também me vê, e aí ele também começa a gritar um pouco. Pular para fora da porta, que ainda está aberta. Ele começa a correr, então me sento para separá-los, pois não quero machucar ela, muito menos causar constrangimento para mim. Eu disparo uma rajada de 56 tiros em direção ao meio do carro. Quero dizer, eu acerto ele. Ele cai imediatamente. Corro ao redor da porta e vejo ele pendurado para fora. Então descarrego a submetralhadora nele. É isso. E ele está morto. Isso é muito brutal, mas é assim que se mata pessoas. A polícia, sem surpresa, não apreciou a contribuição dele para a cena de arte performática de Copenhague. Ofereceram a Junker uma estadia prolongada nos melhores estabelecimentos de concreto da Dinamarca. A polícia iniciou uma grande investigação e logo identificou Nielsen como culpado, mas ele mudava sempre de local em Copenhague, dificultando sua captura. No entanto, a resposta dele foi inesperada. Mudança casual para o Canadá, ingressando no capítulo East End de Vancouver, o grupo Hells Angels, mais violento a oeste das Montanhas Rochosas. Mas é aqui que a história muda inesperadamente. Enquanto brincava de esconde-esconde com a Interpol, nosso anti-herói decidiu se reinventar como autor. Mitt Liv, My Life, chegou às livrarias dinamarquesas em 1985, retratando Junka como uma alma incompreendida, presa na máquina cruel da sociedade. Assim, o livro virou best-seller, mostrando que os leitores dinamarqueses tinham um senso de ironia notável ou um gosto bem duvidoso na hora de escolher referências. Enquanto estava foragido, ele começou a escrever o livro que mais tarde seria publicado como My Life. Ele se mudou para Paris, raciocinando que, se fosse para passar 16 anos atrás das grades, era melhor encher a cabeça de memórias. Meses depois, ele se mudou para a Colômbia Britânica, no Canadá, com a ajuda do capítulo canadense dos Angels. Suas escolhas de moda nesse período? Símbolos nazistas e camisetas de supremacia branca. Na Dinamarca pós-ocupação, isso era tão popular quanto um luterano numa noite de pôquer dos Hells Angels. Mas Junker nunca deu muita importância para pesquisas de opinião pública, decência comum ou empatia humana básica. Nielsen ficou foragido por 1 ano e meio e acabou se estabelecendo em uma cidade chamada Small Town, usava o nome James e até chegou a fazer amizade com policiais. Ele conheceu Karen, mãe solteira, e iniciou um relacionamento duradouro com ela. A vida dele começou a parecer normal, mas Nielsen tinha um passado sombrio que ele não podia ignorar. Ele revelou sua verdadeira identidade para Karen, e isso não a impediu de ficar com ele. Depois de 2 anos e meio foragido, Nielsen se sentia incompleto sem seus irmãos e decidiu voltar para a Dinamarca. No inverno de 1988, ele entrou em contato com um advogado e organizou seu retorno à Dinamarca. "16 anos, foi isso que o juiz deu a Junker em 1988, entregue com a solenidade normalmente reservada para serviços funerários. Para um homem que via a prisão como outros, vem um escritório corporativo. Isso foi menos uma sentença e mais uma mudança de carreira. Em 1988, Nielsen enfrentou um julgamento pelo assassinato premeditado de Henning Makrela Knudsen, e o tribunal o condenou a 16 anos de prisão, devendo cumprir 11 anos. Ao sair do tribunal, ele disse as palavras Godfest, que significa boa festa. Não é exatamente de boa vontade, né? Mas eu entendo que faz sentido eu ter recebido 16 anos por matar alguém. Eu consigo ver a razão nisso, porque precisa haver uma certa ordem. Caso contrário, vira um caos. Por isso não reclamo de ter recebido 16 anos. Bem-vindo à história mais peculiar de prisão da Dinamarca, onde um assassino condenado transformou sua cela no sala da diretoria que ninguém ousava visitar. Enquanto outros detentos contavam os dias com riscos de giz nas paredes, Junker construía um império que fazia empresas da lista Fortune 500 parecerem desorganizadas. O homem via a prisão como chance de networking. Aparições na TV, entrevistas de rádio e contratos editoriais. Assassinato não era só crime na Dinamarca. Foi uma plataforma para o estrelato na mídia.
A mensagem dele para o público? Os Hells Angels eram apenas cavalheiros incompreendidos que gostavam de moda em couro e de ocasionais atos de violência extrema. Vindo de um homem que transformou um rival em arte moderna com uma submetralhadora, isso exigia uma audácia que faria até um gatuno corar. Mas a vida na prisão não era só best-sellers e flashes de câmeras. No dia 24 de julho de 1996, exatamente às 2 da manhã, alguém decidiu redecorar a cela de Junca com uma granada de mão. A apresentação seguinte incluiu uma sinfonia de balas atravessando sua porta, um despertador que faria até quem tem o sono mais pesado repensar sua rotina matinal. A grande guerra dos motoqueiros nórdicos havia chegado batendo a porta e aparentemente não acreditava em horário de visitas. Em 24 de julho de 1996, às 10h30 da noite, Nielsen se tranca em sua cela, coloca sua corrente da sorte e deita em sua cama para dormir. Por volta das 2 horas, ele acorda com uma explosão violenta. Alguém tenta explodir a porta da cela dele com uma granada, mas falha. Ele se joga no chão enquanto uma chuva de balas atravessa a porta. Ele é atingido no estômago e no braço, mas tem sorte de sobreviver. O que diferenciava Junker não era só sobreviver a tentativas de assassinato, mas seu total domínio da política na prisão. Ele comandava seu capítulo do Hells Angels de dentro da prisão com a eficiência de um CEO e a autoridade de um general. Os guardas controlavam a prisão, mas Junker era o verdadeiro dono, algo não registrado oficialmente. Sua libertação, em 1998, foi menos uma libertação e mais um breve intervalo. Em 2001, ele garantiu uma apresentação extra, mais 4 anos por seu papel de coadjuvante na transformação de uma boate de Aalborg em uma cena de crime. Ele é solto em liberdade condicional em 1998. Mas em 2001, ele é condenado por cumplicidade em mais um assassinato, desta vez em uma boate em Aalborg, onde ele e um membro em período de experiência mataram Flemming Jensen durante uma briga violenta. Um homem que ele havia espancado e chutado várias vezes enquanto estava indefeso no chão. O tribunal o considerou culpado por golpear várias vezes a cabeça e o tronco de Jensen enquanto ele estava indefeso, tornando o ataque especialmente brutal. Ele foi condenado a 4 anos de prisão. A maioria dos orientadores de carreira diria que isso é um retrocesso. Para Junker, era apenas mais um capítulo de uma história onde liberdade e prisão eram apenas cenários diferentes para a mesma apresentação contínua. No fim das contas, o status de chefão na prisão não era dado, era conquistado. Junker conseguiu isso com determinação. Ele não apenas se adaptou à vida na prisão, ele reformou tudo para atender às suas necessidades, transformando paredes de concreto e barras de ferro na estrutura de seu próprio reino particular. Liberdade, como Junker rapidamente demonstrou, era apenas outra palavra para encontrar novas pessoas com quem brigar. Em 2007, enquanto muitos homens de sua idade já pensavam em aposentadoria e clubes de golfe, ele seguia praticando seu estilo único de justiça das ruas, fazendo o pronto-socorro ser acionado a toda hora. Quando saiu, ele continuou frequentemente envolvido em confrontos violentos com gangues rivais de motoqueiros. Em 2007, ele foi atacado nas ruas de Copenhague, mas acabou sendo preso por revidar contra seu agressor. No dia 27 de dezembro, ele passou por uma avaliação de desempenho improvisada. Um jovem metido de 22 anos decidiu testar a lenda nas ruas de Nørrebro, armado apenas com uma faca. Mais tarde, naquele mesmo ano, Nielsen se envolveu em mais uma altercação violenta quando ele e um amigo foram atacados por um homem de 22 anos com uma faca em Nørrebro, Copenhague. Surpreendentemente, o garoto provavelmente achou que ganharia fama. Em vez disso, ele foi parar no boletim médico. Imagine a cena. Noite de inverno em Copenhague, ruas brilhando com geada e nosso protagonista levando 2 facadas na barriga. Um ferimento que faria qualquer um correr para atualizar o testamento. O agressor o esfaqueou 2 vezes no abdômen, mas ele próprio foi atacado e esfaqueado pelo amigo de Nilsson. Apesar dos ferimentos, Junker nunca se importou em ser normal.
Em vez de chamar uma ambulância, ele e seu associado decidiram dar ao jovem amigo uma lição improvisada sobre causa e efeito. O aspirante a assassino foi encontrado mais tarde naquela noite, caído sobre o volante a apenas 25 metros do local. Talvez tenha sido a fuga mais curta da história criminal dinamarquesa e certamente a última que esse motorista tentaria. O jovem de 22 anos foi encontrado caído sobre o volante de seu carro, a 25 metros do local da briga, tendo sofrido múltiplos ferimentos por facadas. Enquanto isso, a polícia, sempre otimista, tentou atribuir esse momento educativo a Junker. 9 meses de detenção se passaram, com interrogatórios dignos de um romance policial e papelada capaz de desmatar metade da Suécia. Mais uma absolvição se seguiu. Considere isto. Ou Junker tinha os melhores advogados da Dinamarca, ou a senhora Justiça havia desenvolvido uma estranha simpatia por motoqueiros envelhecidos vestidos de couro. Com o tempo, nosso protagonista tornou-se o filósofo da violência na Dinamarca. Ele foi absolvido após exame mental mostrar que não era doente demais nem perigoso demais para cumprir a sentença. No entanto, sua reputação como um motoqueiro brutal e violento persistiu. Os produtores de TV não se cansavam dele. Os jornalistas viam suas palavras como profecias. Ele virou um sábio vestido de couro, espalhando conselhos de vida nas ruas entre o que chamava de resolução de conflitos. No final, enquanto o tempo amadurece, a maioria dos homens como vinho, Junker envelheceu como nitroglicerina, estável se for manuseada com cuidado, mas capaz de destruir tudo se usada de forma errada. Seu plano de aposentadoria não incluía ações ou títulos, só uma lista crescente de pessoas que aprenderam que lendas não somem em silêncio. Até os dançarinos preferidos do diabo acabam sem música. Para Junker, a nota final foi tocada em 18 de novembro de 2020, uma data que teria parecido impossível durante seus 40 anos de reinado de terror em trajes de couro. 40 anos de lealdade, assassinatos e caos apagados com uma única palavra. Fora, no jargão dos motoqueiros, isso é como receber os papéis do divórcio do próprio Satanás. Surpreendentemente, Hells Angels, o clube que ele ajudou a construir do zero na Dinamarca até se tornar um império do crime, o colocaram para fora com a mesma cerimônia de jogar o lixo fora. No meio dos motoqueiros, banido, quer dizer, não deixe a porta bater onde era a tatuagem da caveira. Apesar do seu status lendário, o homem que transformou as ruas de Copenhague no seu tabuleiro de xadrez pessoal foi derrotado por algo tão mundano quanto a política interna do clube. A versão oficial soava como um aviso de demissão, não atendia mais aos requisitos mínimos de presença. E em uma entrevista ao jornal Avison, ele diz: "Provavelmente foi porque eu já não estava tão presente no clube como antes. Um pequeno grupo conseguiu me pegar de surpresa, e eu fui expulso de uma forma que mais parecia um golpe." Por trás dessa fachada burocrática, havia uma verdade sombria, enterrada entre cartuchos de bala e promessas quebradas que marcaram as 4 décadas de carreira de Jørn no caos. Enquanto isso, boatos diziam que ele estava na Nova Zelândia, tão longe das ruas perigosas de Copenhague quanto possível. Exílio autoimposto foi como chamaram, embora a retirada estratégica talvez fosse mais preciso para um homem que nunca fazia nada, sem calcular todos os ângulos. Com o passar do tempo, alguns diziam que ele estava planejando seu retorno, enquanto outros insistiam que ele finalmente tinha encontrado paz. No fim, os mais espertos acharam que ele escrevia a 6ª autobiografia. Afinal, por que o banimento impediria uma boa história? Imagine que o drama policial mais duradouro da Dinamarca foi finalmente cancelado. A audiência era espetacular, a violência sem precedentes, mas no fim, até os piores vilões acabam sendo retirados do roteiro. Na análise final, o legado de Jørn se tornou um rastro de sangue, uma pilha de livros que o tornou mais famoso do que infame, e um alerta sobre lealdade em um mundo onde até os anjos usam soqueiras de metal.
No fim, a maior traição não veio da boca de uma arma, nem no pátio de uma prisão. Ela veio da família que ele escolheu, por quem matou, sangrou e no fim foi descartado. A ironia final? O mestre da violência é derrotado não por uma bala ou uma lâmina, mas por uma decisão de comitê. Em algum lugar na Nova Zelândia, fica a dúvida se Junca aprecia o humor negro disso. Dado seu histórico, ele deve estar ocupado demais planejando o próximo capítulo para rir.